Olá, meu amigo. Quando você parar para pensar no teu dia a dia, qual é hoje a tua maior expectativa? O que você deseja para a tua vida? Quais são teus sonhos, as tuas aspirações? Qual é a tua grande expectativa? Quando olhamos a Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Os seres humanos, eles sempre estiveram em busca da salvação. Desde que Adão e Eva receberam lá no Éden o anúncio de que um dia Deus enviaria o Messias como aquele que restauraria novamente o Éden perdido, o ser humano tem tentado de toda maneira projetar o que vai acontecer adiante, o que falta para que o Messias realmente retorne e esse mundo tenebroso tenha o seu fim. Essa é a grande expectativa de todos nós. Quando vai ser o dia da salvação eterna? Um escritor chamado Sêneca, ele, escritor este que viveu ali mais ou menos nos dias do apóstolo Paulo, certa vez ele escreveu assim: os homens têm a cansativa consciência de sua fraqueza e ineficácia nas coisas necessárias. Quando Jesus ele nasceu, o mundo que recebeu o menino Jesus na sua época, ele aguardava em grande expectativa a salvação. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 2, é dito assim: E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os sábios, que são aqueles que são descritos nesse texto, eles são chamados por Heródoto de magos. Heródoto fala a respeito da tribo dos Medos, que eram chamados de os magos. Os Medos, eles formavam um império junto com os persas, você deve lembrar, lá, principalmente no livro de Daniel. Só que certa vez os Medos eles tentaram derrotar os persas e assumir sozinhos o poder, mas ao conseguirem, parece que eles deixaram um pouco a ambição política que eles tinham e se converteram numa tribo de sacerdotes. Esses magos, eles conheciam filosofia, medicina, conheciam as ciências naturais e também conheciam encantamentos e interpretação de sonhos. Eles acreditavam muito na astrologia, criam no movimento das estrelas e que este movimento poderia interferir no destino das pessoas e que o surgimento de uma nova estrela indicava o nascimento de uma pessoa no mundo. Quando uma estrela muito brilhante surgia, eles interpretavam como que se Deus estivesse irrompendo naquele momento na história para anunciar alguma coisa muito grandiosa, alguma coisa muito importante. Aqueles magos, então, perceberam o surgimento dessa estrela, que foi relatado ali em Mateus capítulo 2, verso 2. E eles perceberam isso porque eles tinham o costume de estudar o céu, estudar a astrologia, em busca de resposta para aquilo que as pessoas mais esperavam em sua época, ou seja, o Messias. Suetônio, um historiador romano, escreveu o seguinte certa vez: estava estabelecida e difundida em todo o Oriente a antiga crença de que por aquela época sairia da Judéia o governador do mundo. E outro romano, chamado Tácito, escreveu o seguinte: havia a convicção de que nesta época o Este cresceria em poder e que governantes de origem judaica, ou de origem judia melhor, adquiririam o Império Universal. E talvez o mais famoso, Flávio Josefo, historiador judeu, ele escreveu o seguinte no livro A Guerra dos Judeus: por aquela época, uma de sua raça se converteria no governante de todo o mundo habitado. Veja, aqui eu trouxe exemplos de pessoas que viveram mais ou menos na época de Cristo e a expectativa que eles tinham com relação à vinda do Messias. Deus olhava para a expectativa daquela época, a expectativa daquelas pessoas, e a expectativa da vinda do Messias levou Deus a usar coisas que eram conhecidas pelas pessoas da época para que então pudessem alcançá-los. No caso, Deus usou aqui a astrologia para falar ao coração daqueles magos que ficavam estudando o céu. Deus hoje também usa a linguagem que a gente pode entender, mas o mais importante aqui não é a linguagem que Deus vai usar para se comunicar, mas qual é a nossa expectativa.
A expectativa do povo naquela época era da vinda do Messias. E qual é a nossa expectativa? Eu creio que existe também uma forte expectativa com relação à vinda do Messias. Essa questão da pandemia, pessoas morrendo aos milhares todos os dias, a economia cada vez mais complicada, porque as pessoas acabam tendo que ficar isoladas, não conseguem trabalhar, não conseguem produzir alguma coisa para gerar renda. Também famílias muitas vezes se perdendo, ou porque um ente querido acabou morrendo, vítima da doença, ou porque a falta do dinheiro também afetou o casamento. Enfim, são tantas as coisas que trazem hoje uma expectativa negativa que as pessoas acabam muitas vezes esquecendo da expectativa positiva que é a volta de Jesus. Qual é a tua expectativa? O que você espera para os próximos dias? E a expectativa que nós temos, ela vai nos dar forças ou então vai nos desmotivar para viver. Eu espero que em seu coração exista uma forte expectativa com relação à vinda do Messias, à volta de Jesus. E assim você esteja feliz, olhando para o céu também e se preparando para este grande evento, para este grande dia. Um forte abraço e até a próxima.